Por 3 anos trabalhei como vigia e sempre evitei o galpão 7. Até a noite que vi a equipe do turno da manhã trabalhando às 3 da madrugada, com as máquinas ligadas e o supervisor gritando ordens, sendo que aquele galpão estava desativado há mais de 5 anos. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Marcos, tenho 41 anos, trabalho como vigilante há mais de 15 anos. E hoje preciso contar uma experiência que me fez questionar tudo o que entendo sobre trabalho, dedicação e o preço que alguns homens pagam por uma vida inteira de sacrifício. Porque existem lugares onde o suor e o esforço de gerações inteiras de trabalhadores fica impregnado nas paredes, nas máquinas, no ar que respiramos, criando uma energia que não desaparece mesmo quando as atividades cessam, oficialmente. Trabalho como vigilante noturno na zona industrial de São José dos Campos, numa região que concentra várias empresas de médio e grande porte, indústrias metalúrgicas, montadoras, depósitos e centros de distribuição. É um trabalho que exige responsabilidade e atenção constante, porque, durante a noite, sou o responsável pela segurança de patrimônios que valem milhões de reais, equipamentos caros, estoques de produtos, toda uma estrutura que precisa ser protegida contra furtos, invasões e acidentes. A empresa onde trabalho há 3 anos se chama Metalúrgica Santos e Filhos, uma indústria familiar que existe há mais de 40 anos e que produz peças e componentes para outras fábricas da região. É uma empresa de porte médio, com cerca de 200 funcionários no total, divididos entre o turno administrativo, o turno da manhã e o turno da tarde. Meu horário é das 10 da noite às 6 da manhã, período em que a fábrica fica completamente vazia, com todas as máquinas desligadas, todos os funcionários em casa e apenas eu percorrendo os corredores, verificando portas, janelas, portões, sistemas de segurança. A metalúrgica tem 8 galpões principais, numerados de 1 a 8, cada um especializado num tipo diferente de produção: usinagem, soldagem, montagem, pintura, estoque de matéria-prima, estoque de produtos acabados, manutenção e administração. Cada galpão tem suas características específicas, seus equipamentos, sua rotina de trabalho durante o dia. Alguns são mais movimentados, outros mais silenciosos. Alguns trabalham com materiais pesados, outros com peças delicadas. Durante meus 3 anos trabalhando ali, aprendi a conhecer cada canto da fábrica, cada som normal da noite, cada sombra que as luzes de segurança projetam nos corredores. Aprendi também que o galpão número 7 era diferente de todos os outros. Oficialmente, ele estava desativado há mais de 5 anos, desde que a empresa passou por uma reestruturação e concentrou todas as atividades nos outros 7 galpões. As máquinas do galpão 7 haviam sido transferidas para outros setores, os funcionários realocados, e o espaço ficou sendo usado apenas para guardar equipamentos antigos, peças de reposição e materiais que não tinham uso imediato. Era um espaço grande, bem iluminado durante o dia, mas que durante a noite ficava mergulhado numa escuridão densa, porque as luzes de segurança não cobriam completamente o interior do galpão, apenas as entradas e saídas. Desde meu primeiro dia de trabalho, percebi que havia algo estranho com o galpão 7. Não era nada específico que eu pudesse definir, mas sempre que passava na frente da porta principal, sentia um desconforto, uma sensação de estar sendo observado, como se houvesse alguém dentro daquele espaço escuro, me vigiando através das janelas altas. Era uma sensação irracional, que eu tentava ignorar, mas que sempre voltava, sempre no mesmo local, sempre com a mesma intensidade. Os outros vigilantes que trabalhavam nos finais de semana também comentavam sobre o galpão 7, sempre de forma indireta, nunca assumindo claramente que sentiam medo ou estranheza, mas deixando claro que preferiam evitar aquela área durante as rondas noturnas. Não tem nada importante lá mesmo,
Eles diziam, é só equipamento velho guardado. Mas eu sabia que não era apenas uma questão prática, havia algo mais profundo, algo que nos fazia instintivamente evitar aquele lugar. Durante os primeiros 2 anos trabalhando na metalúrgica, consegui manter uma rotina que não incluía entrar no galpão 7. Minha ronda noturna cobria todos os outros 7 galpões. Eu verificava portas, janelas, sistemas elétricos, mas sempre passava apenas do lado de fora do galpão 7. Dava uma olhada rápida nas entradas e seguia para outros setores. Era uma omissão consciente que eu justificava dizendo que não havia nada de valor lá dentro mesmo, então não precisava ser verificado com a mesma frequência dos outros galpões. Tudo mudou numa terça-feira de setembro, quando o supervisor de segurança me chamou para uma conversa e disse que havia recebido reclamações de moradores do bairro sobre barulhos estranhos vindos da fábrica durante a madrugada. Segundo ele, algumas pessoas haviam ligado para a empresa dizendo que ouviam máquinas funcionando, barulho de produção, vozes de trabalhadores, sempre entre 2 e 4 da madrugada. Marcos, ele disse, preciso que você faça uma verificação mais cuidadosa de todos os galpões, inclusive o 7, para ver se tem algum equipamento ligado, algum problema elétrico, alguma coisa que possa estar causando esses barulhos. Era uma situação constrangedora, porque significava que eu teria que assumir que não estava fazendo minha ronda completa, que estava evitando o galpão 7 por motivos que não conseguia explicar racionalmente. Prometi ao supervisor que faria uma verificação completa naquela mesma noite e que tentaria identificar a origem dos ruídos que os vizinhos estavam ouvindo. Naquela noite comecei minha ronda com uma ansiedade diferente, sabendo que teria que entrar no galpão 7 pela primeira vez em 2 anos de trabalho. Fiz toda a verificação normal nos outros galpões, deixando o 7 por último, como se estivesse adiando um encontro desagradável. Quando cheguei na frente da porta principal, por volta das 2 da manhã, parei alguns minutos para ouvir se havia algum barulho vindo de dentro. Inicialmente, tudo parecia normal, apenas o silêncio típico da madrugada industrial. Mas conforme prestei mais atenção, comecei a perceber sons que não deviam estar ali. Um barulho baixo e constante, como se fosse o zumbido de máquinas funcionando em ritmo lento, e ocasionalmente vozes distantes, como se pessoas estivessem conversando lá dentro. Peguei a lanterna e as chaves, abri a porta principal do galpão 7 e entrei devagar, iluminando o caminho à minha frente. O interior estava exatamente como eu lembrava. Equipamentos antigos, cobertos por lonas, peças de reposição organizadas em prateleiras altas, um cheiro de óleo velho e metal enferrujado. Mas conforme caminhei mais para dentro do galpão, os barulhos ficaram mais claros e mais próximos. Não eram apenas ruídos mecânicos aleatórios, era claramente o som de uma linha de produção funcionando. Máquinas cortando metal, soldas sendo feitas, peças sendo transportadas por esteiras e, por cima de tudo isso, vozes humanas coordenando o trabalho. Acelera aí, João. Cuidado com essa peça. Supervisor, tem problema na máquina 3. Eram vozes masculinas, falando com a naturalidade de quem está acostumado com aquele ambiente de trabalho, mas vinham de uma área do galpão que eu sabia estar completamente vazia. Caminhei na direção dos sons, com a lanterna tremendo na minha mão, até chegar numa área central do galpão onde antigamente funcionava a linha de produção principal. E foi ali que vi algo que nunca vou conseguir esquecer. Homens trabalhando nas máquinas como se fosse um dia normal de expediente. Eram cerca de 8 ou 10 trabalhadores, todos vestidos com macacões azuis da empresa, capacetes de segurança, óculos de proteção, operando equipamentos que eu sabia não existirem mais naquele local. Eles pareciam completamente concentrados no trabalho, seguindo uma rotina bem estabelecida, como se fosse mais uma noite normal de produção. O mais estranho é que, mesmo eu estando ali com a lanterna acesa, eles não pareciam me notar.
Continuavam trabalhando como se eu fosse invisível. Fiquei paralisado por alguns minutos, tentando entender o que estava vendo, se era alucinação, se era algum tipo de encenação, se era realmente possível que houvesse pessoas trabalhando naquele galpão desativado durante a madrugada sem ninguém saber. Tentei me aproximar mais para ver melhor os rostos dos homens, e foi quando percebi que havia algo fundamentalmente errado com a cena. As máquinas que eles estavam operando não eram físicas, eram como imagens transparentes, sombras de equipamentos que não existiam mais. Os homens manipulavam controles que não estavam lá, soldavam peças que não podiam ser vistas, transportavam materiais que não tinham substância. Era como se eles estivessem trabalhando numa linha de produção fantasma, repetindo movimentos e rotinas de um passado que não conseguiam abandonar. A visão daqueles homens trabalhando em máquinas fantasma me deixou em estado de choque, mas também despertou uma curiosidade estranha, como se eu estivesse presenciando um fenômeno que precisava ser compreendido. Fiquei ali observando por quase 1 hora, tentando entender a dinâmica daquele trabalho sobrenatural. Os homens seguiam uma rotina muito específica. Chegavam pontualmente às 2 da madrugada, como se estivessem batendo o ponto. Se dirigiam aos seus postos de trabalho. Operam as máquinas invisíveis com a mesma precisão e cuidado de trabalhadores experientes. Faziam pausas para conversar entre si sobre questões técnicas e mantinham o ritmo de produção até aproximadamente 4 da manhã, quando começavam a se preparar para encerrar o expediente. Era um trabalho fantasma, mas executado com a mesma seriedade e dedicação de um trabalho real. Durante as noites seguintes, voltei ao galpão 7 sempre no mesmo horário, e a cena se repetia com pequenas variações. Às vezes eram menos trabalhadores, às vezes mais, às vezes eles pareciam estar produzindo peças diferentes, mas sempre com a mesma organização, a mesma competência, a mesma paixão pelo trabalho bem feito. Comecei a reconhecer alguns rostos, alguns gestos, alguns hábitos individuais. Havia um homem mais velho, que parecia ser o líder da equipe, sempre orientando os mais novos. Um jovem que tinha o costume de assobiar enquanto trabalhava. Um senhor que parava de vez em quando para limpar o suor da testa com um pano que guardava no bolso. Era como se eu estivesse conhecendo uma equipe de trabalhadores que existia apenas nas madrugadas daquele galpão abandonado. Resolvi investigar a história do Galpão 7, conversar com funcionários antigos da empresa, tentar entender o que havia acontecido ali para gerar um fenômeno tão específico e tão persistente. Procurei seu Antônio, um mecânico que trabalhava na metalúrgica há mais de 20 anos e que conhecia toda a história da empresa. Quando perguntei sobre o Galpão 7, ele ficou visivelmente desconfortável. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e me contou uma história que explicava tudo. Há cerca de 6 anos, o Galpão 7 era o setor mais produtivo da empresa. Funcionava em 3 turnos, 24 horas por dia, com uma equipe altamente qualificada que produzia peças especiais para uma grande montadora de veículos. Era um trabalho que exigia precisão, experiência, dedicação total. E a equipe do Galpão 7 tinha orgulho de ser considerada a melhor da metalúrgica. O líder da equipe era um homem chamado Osvaldo, que trabalhava na empresa há mais de 15 anos e que conhecia cada parafuso, cada ajuste, cada segredo daquelas máquinas. Osvaldo era daqueles trabalhadores que viviam para o trabalho, que chegavam antes do horário, saíam depois do expediente, levavam os problemas da produção para casa, sonhavam com máquinas e acordava pensando em como melhorar a qualidade das peças. Sua equipe o respeitava e seguia seu exemplo, criando um ambiente de trabalho onde cada homem dava o melhor de si, onde a produção era não apenas uma obrigação, mas uma fonte de satisfação pessoal e orgulho profissional. Tudo mudou numa madrugada de quinta-feira, quando houve um acidente terrível no Galpão 7. Por motivos que nunca foram completamente esclarecidos, talvez falha humana, talvez problema técnico, talvez uma combinação de fatores,
Uma das máquinas principais apresentou defeito durante o turno da noite. Causou uma explosão que se espalhou para outros equipamentos e resultou na morte de 9 trabalhadores, incluindo Osvaldo. Foi uma tragédia que abalou profundamente toda a empresa, toda a comunidade local, todas as famílias envolvidas. A empresa assumiu total responsabilidade pelo acidente, pagou todas as indenizações, custeou os funerais, deu apoio às famílias, mas a dor e o trauma foram irreparáveis. Depois do acidente, a direção da empresa decidiu desativar completamente o Galpão 7, transferir a produção para outros setores e transformar aquele espaço num depósito, como forma de respeitar a memória dos trabalhadores que morreram ali. Nunca mais houve produção regular no Galpão 7, mas aparentemente isso não impediu que Osvaldo e sua equipe continuassem trabalhando, continuassem produzindo, continuassem demonstrando a mesma dedicação que tinham em vida. Depois de ouvir essa história, entendi que o que eu estava presenciando todas as noites não era a assombração no sentido tradicional, mas a continuação de um trabalho que havia sido interrompido de forma tão abrupta e traumática que nem a morte conseguiu encerrá-lo. Osvaldo e seus companheiros continuavam ali, no Galpão 7, cumprindo o horário, operando as máquinas, produzindo as peças, porque era isso que sabiam fazer, era isso que dava sentido às suas existências. O trabalho havia se tornado parte tão fundamental de suas identidades que nem a morte física conseguiu separá-los dele. Hoje, 3 anos depois dessa descoberta, continuo fazendo minha ronda no Galpão 7 todas as noites, mas agora com um sentimento diferente. Não é mais medo ou estranheza, é respeito, é reconhecimento. É uma forma silenciosa de homenagear homens que amavam tanto o que faziam, que continuaram fazendo mesmo depois de partir. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença aqui é fundamental para mim. Agora, vamos continuar com mais uma experiência que mostra como a dedicação ao trabalho pode transcender até mesmo a morte. Trabalho num posto 24 horas na estrada e tem cliente que some depois que eu volto com o troco. Eles abastecem, pedem para encher o tanque, eu anoto a placa, vou buscar o troco na cabine. E quando volto não tem mais ninguém lá, só o cheiro forte de gasolina no ar. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Roberto, tenho 35 anos, trabalho como frentista há mais de 10 anos. E hoje preciso compartilhar uma experiência que me fez entender que existem jornadas que nunca terminam. Pessoas que ficam presas numa necessidade tão urgente de chegar ao seu destino que nem a morte consegue interromper essa viagem, especialmente quando envolve o desespero de alguém que tem pressa para chegar em casa, para abraçar a família, para cumprir uma promessa que não pode ser quebrada. Trabalho no posto rodoviário São Cristóvão, que fica na rodovia BR-381, entre Belo Horizonte e São Paulo, numa região de muito movimento de caminhoneiros, viajantes e pessoas que cruzam o país de carro ou ônibus. É um posto grande, moderno, que funciona 24 horas por dia, com loja de conveniência, restaurante, oficina mecânica e uma área de descanso para caminhoneiros que precisam fazer parada obrigatória. Meu turno é das 10 da noite às 6 da manhã, horário em que o movimento diminui consideravelmente, mas nunca para completamente, porque a estrada não dorme. Sempre tem alguém viajando. Sempre tem alguém que precisa de combustível para continuar sua jornada. Durante a madrugada, meus clientes são principalmente caminhoneiros fazendo viagens longas, motoristas de ônibus que fazem o trajeto noturno entre as cidades e, eventualmente, carros de passeio com famílias ou pessoas que viajam de noite para evitar o trânsito pesado do dia. É um trabalho que exige atenção constante, porque mesmo de madrugada é preciso estar alerta para atender bem os clientes, verificar os veículos, operar as bombas de combustível com segurança e manter a organização geral do posto. Durante todos esses anos trabalhando no turno da madrugada, aprendi a reconhecer os tipos de cliente que aparecem nesse horário.
Tem o caminhoneiro experiente que conhece cada posto da estrada e sempre para nos mesmos lugares. Tem o motorista nervoso que está fazendo uma viagem longa pela primeira vez. Tem a família que está voltando de férias e quer chegar logo em casa. Tem o representante comercial que precisa estar na cidade vizinha antes do almoço. Cada tipo de cliente tem suas características, seus hábitos, suas preocupações. E com o tempo você aprende a identificar pelo jeito de dirigir, pela pressa no atendimento, pelo tipo de pergunta que fazem. Mas há cerca de 2 anos, comecei a notar um tipo de cliente diferente, que não se encaixava em nenhum dos padrões que eu conhecia. Eram sempre homens sozinhos, dirigindo carros de modelos antigos mas bem conservados, que chegavam ao posto com uma urgência estranha, como se estivessem atrasados para algo muito importante. Eles pediam para encher o tanque, pagavam sempre em dinheiro e tinham uma pressa que parecia quase desespero. O primeiro caso que me chamou a atenção foi um homem de uns 40 anos, dirigindo um Corcel azul dos anos 70, que chegou ao posto por volta das 2 da madrugada, numa terça-feira de março. Ele desceu do carro meio nervoso, olhando o tempo todo para o relógio do pulso e disse: "Moço, enche o tanque aí, por favor. Estou atrasado, preciso chegar em Ribeirão antes das 5 da manhã." Era uma corrida contra o tempo que eu entendia, porque já havia atendido muitos clientes em situações similares. Pessoas que tinham compromissos inadiáveis, emergências familiares, situações que exigiam pressa. Abasteci o carro dele, que levou R$ 42 de gasolina, e quando terminei, ele me deu uma nota de R$ 50 e disse: "Guarda o troco, não tenho tempo de esperar." Agradeci pela gorjeta e fui até a cabine para guardar o dinheiro e anotar a venda no livro de controle. Quando voltei, não mais que 2 minutos depois, o homem e o carro tinham desaparecido. Procurei na pista, olhei para os 2 lados da rodovia. Pensei que talvez ele tivesse saído muito rápido e eu não tivesse visto, mas não havia sinal do Corcel azul em lugar nenhum. O que mais me chamou a atenção foi o cheiro. Onde o carro havia parado para abastecer, havia um cheiro muito forte de gasolina, como se tivesse derramado combustível no chão. Mas quando olhei melhor, não havia nenhuma poça, nenhuma mancha, nenhum sinal de vazamento. Depois daquele primeiro caso com o homem do Corcel azul, comecei a prestar mais atenção em todos os clientes que chegavam ao posto durante meu turno, especialmente aqueles que demonstravam pressa excessiva ou comportamento fora do normal. Durante as semanas seguintes, situações similares se repetiram com uma frequência que me deixava cada vez mais intrigado e preocupado. Sempre seguiam o mesmo padrão: homens sozinhos, carros antigos, urgência extrema para chegar ao destino, pagamento em dinheiro e desaparecimento súbito enquanto eu estava na cabine. A segunda ocorrência foi com um homem mais velho, de uns 60 anos, dirigindo uma Brasília amarela que devia ser dos anos 80. Ele chegou por volta das 3 da madrugada, pediu para completar o tanque e, enquanto eu abastecia o carro, ficou repetindo que precisava chegar urgente em Uberaba, porque a neta estava nascendo e ele tinha prometido à filha que estaria lá para conhecer a primeira netinha. "Moço", ele disse, "faz 40 anos que dirijo nessa estrada. Conheço cada curva, cada subida, mas hoje estou com um pressentimento ruim, como se alguma coisa fosse dar errado se eu não chegar a tempo." Eram palavras carregadas de uma emoção genuína, de um amor familiar que transcendia a simples pressa de viagem. Quando terminei de abastecer, ele me pagou exato R$ 45. Agradeceu pela rapidez no atendimento e disse: "Reza por mim, moço, para eu chegar bem." Fui até a cabine anotar a venda e quando voltei, ele havia sumido da mesma forma misteriosa do cliente anterior, deixando apenas o cheiro forte de combustível no ar. A terceira situação foi ainda mais estranha e emocionalmente impactante. Era um jovem de uns 25 anos, dirigindo um Chevette vermelho, que chegou ao posto completamente desesperado, chorando, pedindo para encher o tanque e dizendo que estava voltando para casa depois de uma briga terrível com a namorada.
Eu falei coisas horríveis para ela, ele dizia enquanto eu abastecia o carro. Preciso chegar lá e pedir perdão antes que seja tarde demais. Preciso dizer que eu amo ela, que não quis magoar, que foi só raiva boba. Era o desespero de quem reconhece que cometeu um erro irreparável e quer corrigir antes que as consequências se tornem definitivas. Ele pagou R$ 50 por R$ 38 de gasolina, disse para eu ficar com o troco, e saiu correndo para o carro, repetindo que precisava chegar logo. Mais uma vez, quando voltei da cabine, ele havia desaparecido completamente, deixando apenas o odor característico de gasolina derramada. Depois de 3 casos idênticos, decidi investigar o que estava acontecendo. Comecei a anotar detalhadamente todas as características dos clientes estranhos: horário de chegada, modelo e cor do carro, placa quando conseguia ver, características físicas dos homens, destino que diziam estar procurando, valor do combustível, forma de pagamento. Também passei a cronometrar exatamente o tempo que ficava na cabine, para ter certeza de que não estava demorando tanto a ponto de dar tempo para os carros saírem normalmente. Descobri que nunca ficava mais de 2 minutos na cabine, tempo insuficiente para qualquer carro sair do posto e desaparecer completamente da vista, especialmente considerando que a rodovia é reta e com boa visibilidade nos 2 sentidos. Resolvi conversar com outros funcionários do posto para saber se alguém mais havia notado alguma coisa estranha. O frentista do turno da tarde, Sebastião, que trabalhava ali há mais de 15 anos, me contou que, ocasionalmente, ouvia comentários de motoristas sobre carros fantasma na BR-381, veículos que apareciam e desapareciam na estrada, principalmente durante a madrugada. Segundo ele, era uma história antiga na região que os caminhoneiros contavam uns para os outros, mas que a maioria das pessoas não levava a sério. Roberto, ele disse, tem muita gente que morreu nessa estrada ao longo dos anos. Acidente, cansaço, pressa demais. E os antigos dizem que alguns não conseguem parar de viajar. Ficam presos na estrada, tentando chegar num lugar que nunca mais vão alcançar. Era uma explicação que eu não queria aceitar, mas que começava a fazer sentido diante de tudo que estava presenciando. Decidi procurar informações mais concretas sobre acidentes que haviam acontecido na região, especialmente envolvendo os tipos de carro que eu tinha visto: Corcel azul, Brasília amarela, Chevette vermelho. Fui até o posto rodoviário da Polícia Militar, que fica a uns 10 quilômetros do nosso posto, conversei com um sargento que trabalha na região há mais de 20 anos e descobri informações que confirmaram meus piores receios. O sargento Oliveira, da Polícia Militar Rodoviária, me recebeu com atenção quando expliquei minha situação e as características dos clientes que estavam desaparecendo do posto. Ele me levou até um arquivo onde eram guardados relatórios de acidentes dos últimos 20 anos, e juntos começamos a procurar ocorrências que correspondessem aos carros e às descrições das pessoas que eu havia atendido. O que descobrimos foi ao mesmo tempo esclarecedor e aterrorizante. O primeiro caso, do homem com o Corcel azul que queria chegar em Ribeirão Preto antes das 5 da manhã, correspondia exatamente a um acidente fatal ocorrido há 7 anos, a cerca de 15 quilômetros do posto. Segundo o relatório, João Carlos Mendes, de 42 anos, estava voltando de São Paulo para Ribeirão Preto, onde morava com a família, depois de uma viagem de trabalho. Ele havia ligado para a esposa por volta da meia-noite dizendo que estava atrasado, mas chegaria antes do amanhecer, porque tinha prometido levar o filho ao médico na primeira hora da manhã. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, quando João Carlos aparentemente perdeu o controle do Corcel azul numa curva, capotou o veículo e morreu na hora. A família só soube do acidente no dia seguinte, quando ele não apareceu em casa e a esposa acionou a polícia. O segundo caso, do homem idoso com a Brasília amarela que queria chegar em Uberaba para o nascimento da neta, também tinha correspondência nos arquivos policiais. Antônio Ferreira, de 64 anos,
Havia morrido num acidente há 5 anos, exatamente no dia em que sua primeira neta estava nascendo. Ele estava dirigindo de Belo Horizonte para Uberaba, onde a filha estava no hospital, quando perdeu o controle do veículo numa subida íngreme e colidiu com um caminhão. Segundo o relatório, ele carregava no porta-luvas uma carta da filha avisando sobre o parto e pedindo para ele chegar rápido, porque queria que a primeira pessoa a segurar a bebê fosse o avô. A neta nasceu 2 horas depois do acidente e Antônio nunca conseguiu conhecê-la. O terceiro caso, do jovem com o Chevette vermelho que queria se reconciliar com a namorada, correspondia a um acidente de 3 anos atrás. Marcos Vinícius, de 26 anos, estava voltando para casa depois de uma discussão com a namorada, dirigindo em alta velocidade por causa do desespero emocional, quando perdeu o controle do Chevette numa pista molhada e bateu numa árvore. Ele morreu a caminho do hospital e, segundo informações da família, as últimas palavras que ele conseguiu dizer para os socorristas foram: "Preciso pedir perdão para ela. Preciso dizer que eu a amo ela." A namorada nunca soube dessas últimas palavras, porque ele morreu antes de chegar ao hospital. Depois de descobrir essas informações, entendi completamente o que estava acontecendo no posto durante meu turno. João Carlos, Antônio e Marcos não haviam conseguido completar suas jornadas em vida. Não haviam chegado aos seus destinos. Não haviam cumprido as promessas que fizeram e aparentemente continuavam tentando, continuavam dirigindo na estrada, parando para abastecer, pagando pela gasolina, tentando chegar onde precisavam chegar. Era como se a urgência, o amor, a necessidade desesperada de cumprir compromissos importantes tivessem criado uma energia tão forte que nem a morte física conseguiu interrompê-la. Hoje, 2 anos depois dessa descoberta, continuo trabalhando no posto, continuo atendendo os clientes fantasmas sempre que eles aparecem, mas agora com uma compreensão diferente do que significa aquele encontro. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença aqui é muito importante para mim. Agora vamos continuar com mais uma experiência que nos mostra como o amor e a dedicação podem criar laços mais fortes que a própria morte. Herdei a casa da minha tia Carmen 3 meses depois que ela faleceu, e todas as noites ouço a máquina de costura Singer dela funcionando sozinha no quarto dos fundos. O problema é que eu vendi a máquina 2 semanas depois do funeral, mas o barulho continua lá, sempre no mesmo horário em que ela costumava costurar. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Ana Paula, tenho 32 anos, trabalho como enfermeira num hospital público e hoje preciso compartilhar uma história sobre herança, família e os sacrifícios silenciosos que às vezes só descobrimos depois que é tarde demais para agradecer, porque existem pessoas que dedicam a vida inteira ao bem-estar dos outros, que trabalham no escuro, que fazem milagres com quase nada, e que morrem sem que ninguém tenha compreendido completamente a dimensão do amor que elas ofereceram ao mundo. Minha tia Carmen era a irmã mais nova da minha mãe, uma mulher de 58 anos que nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas que cuidou de mim e dos meus 2 irmãos como se fôssemos filhos dela. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, vítima de câncer, e meu pai, que já tinha problemas com bebida, não conseguiu cuidar de 3 crianças sozinho. Foi a tia Carmen que nos acolheu, que nos criou, que abriu mão da própria vida para garantir que nós tivéssemos educação, alimentação, carinho, tudo o que uma família precisa para crescer com dignidade. Ela morava numa casa simples, aconchegante, num bairro operário da cidade. Uma casa de 3 quartos que ela havia comprado com muito esforço depois de anos trabalhando como costureira autônoma. O quarto da frente era dela, o do meio era meu e da minha irmã, o dos fundos era do meu irmão. E a sala vivia cheia de máquinas de costura, tecidos, linhas, botões, tudo o que ela precisava para o trabalho que sustentava nossa família. Tia Carmen era uma costureira excepcional.
daquelas que têm dom nas mãos, que conseguem transformar um pedaço de tecido comum numa roupa elegante, que sabem fazer ajustes impossíveis, que nunca entregam um trabalho mal feito. Ela costurava para várias lojas da cidade, fazia roupas sob medida para clientes particulares, consertava peças que outras costureiras desistiram de arrumar. E tinha uma reputação de competência e confiabilidade que fazia as pessoas procurarem especificamente por ela. Mas o que eu só descobri anos depois é que tia Carmen trabalhava muito além do que era normal ou saudável. Durante o dia, ela costurava os trabalhos regulares, as encomendas das lojas, os pedidos dos clientes habituais. Mas durante a noite, depois que nós crianças íamos dormir, ela continuava trabalhando na máquina Singer antiga, que ficava no quarto dos fundos, fazendo trabalhos extras, consertos pequenos, peças que pagavam pouco, mas que ajudavam a completar o orçamento apertado de uma família de 4 pessoas, sustentada por uma pessoa só. Eu cresci ouvindo o som daquela máquina de costura funcionando durante a madrugada. Era uma Singer dos anos 60, pesada, resistente, que fazia um barulho característico quando funcionava. Uma batida ritmada e constante que se tornou a trilha sonora da minha infância. Muitas noites eu acordava às 2, 3 da manhã e ouvia tia Carmen ainda trabalhando, ainda costurando, ainda se esforçando para garantir que não faltasse nada em casa. Quando eu reclamava que o barulho atrapalhava meu sono, ela pedia desculpas e dizia que estava quase terminando. Mas eu sabia que continuaria trabalhando até bem tarde. Na época, eu não entendia completamente o sacrifício que ela estava fazendo. Para uma criança, era natural ter casa, comida, roupa, material escolar. Tudo sempre aparecia como mágica, sem que eu me preocupasse com quanto custava ou quanto trabalho dava para conseguir. Só quando cresci e comecei a ter responsabilidades próprias é que compreendi a dimensão do esforço que tia Carmen fazia todos os dias, todas as noites, todos os anos, para criar 3 crianças com o salário de costureira autônoma. Ela nunca reclamou, nunca fez dramatizações sobre as dificuldades financeiras, nunca nos fez sentir culpados por sermos uma responsabilidade extra na vida dela. Pelo contrário, sempre tratou nossa presença como uma bênção. Sempre dizia que éramos a maior alegria da vida dela. Sempre nos fez sentir amados e desejados. Quando me formei em enfermagem e comecei a trabalhar, ofereci várias vezes ajuda financeira para a tia Carmen. Quis retribuir um pouco de tudo o que ela havia feito por nós. Mas ela sempre recusava. Dizia que não precisava de ajuda, que estava conseguindo se manter bem com o trabalho de costura, que o importante era eu me estabelecer na vida, construir meu próprio futuro. Insisti durante anos, mas ela era teimosa, orgulhosa, não aceitava que a sobrinha que ela havia criado a sustentasse. Continuou trabalhando como costureira até os últimos anos de vida, mesmo quando a artrite começou a incomodar as mãos, mesmo quando a vista ficou mais fraca, mesmo quando o corpo já não aguentava tantas horas curvada sobre a máquina de costura. Tia Carmen morreu de infarto na madrugada de quinta-feira, sozinha em casa, e foi encontrada no dia seguinte pela vizinha que estranhava o silêncio, porque estava acostumada a ouvir a máquina de costura funcionando durante a noite. Quando chegamos na casa dela, eu, meus irmãos e alguns familiares, encontramos a tia Carmen no quarto dos fundos, caída ao lado da Singer, com um vestido de noiva pela metade na mesa de trabalho. Aparentemente, ela havia passado a noite trabalhando numa encomenda urgente e teve o infarto durante a madrugada, sem tempo de pedir socorro, sem ninguém por perto para ajudar. Foi uma morte que me marcou profundamente, não apenas pela perda de uma pessoa que eu amava como mãe, mas pela forma como ela morreu. Sozinha, trabalhando, se dedicando até o último minuto ao trabalho que sustentou nossa família durante tantos anos. Nas semanas que se seguiram ao funeral, tivemos que cuidar de todos os aspectos práticos da herança: documentos, contas, móveis, roupas, todo o acúmulo material de uma vida inteira de trabalho e dedicação.
Como eu era a sobrinha mais velha e a única que tinha condições de assumir responsabilidades, fiquei com a casa dela, que estava quitada e em bom estado de conservação. Meus irmãos ficaram com alguns móveis e objetos pessoais, mas a maior parte das coisas ficou comigo, incluindo as máquinas de costura, os equipamentos de trabalho e todas as lembranças de uma vida dedicada ao cuidado da família. No começo, pensei em me mudar para a casa da tia Carmen, que era maior e mais confortável que meu apartamento, mas a presença dela ainda estava muito forte em todos os cômodos, em cada objeto, em cada canto da casa. Era como se ela ainda morresse ali, como se eu fosse apenas uma visitante temporária num espaço que continuava sendo dela. Decidi manter minha casa e usar a casa da tia Carmen como um local para guardar memórias, para visitar quando quisesse me lembrar dela, para manter viva a conexão com a pessoa que havia sido tão importante na minha formação. Durante o primeiro mês depois da morte dela, fui à casa várias vezes para organizar as coisas, separar roupas para doação, decidir o que fazer com os equipamentos de costura. Foi quando decidi vender a máquina Singer antiga, que era um equipamento pesado, antigo, e que não tinha utilidade prática para mim, já que eu nunca havia aprendido a costurar direito. Um colecionador de máquinas antigas ofereceu um bom preço pela Singer e eu aceitei, pensando que era melhor ela ir para alguém que soubesse valorizar e usar adequadamente. A venda foi feita na segunda-feira de manhã. O homem veio com um caminhão pequeno, desmontou cuidadosamente a máquina, embalou com proteção e levou embora junto com a mesa de madeira onde ela ficava apoiada. Fiquei com um sentimento misto de alívio e melancolia, como se estivesse encerrando definitivamente um capítulo da vida da tia Carmen, mas também liberando espaço para que novas memórias pudessem ocupar aquele lugar. 2 semanas depois da venda da máquina, comecei a ir à casa da tia Carmen durante as noites, geralmente depois do meu turno no hospital, para continuar organizando os pertences dela e para sentir sua presença de uma forma mais íntima, mais silenciosa. Foi durante uma dessas visitas noturnas que ouvi pela primeira vez o som impossível que mudaria completamente minha compreensão sobre morte, memória e os laços que nos unem às pessoas que amamos. Era por volta das 11 da noite quando ouvi, vindo do quarto dos fundos, o barulho inconfundível da máquina Singer funcionando. Era o mesmo som ritmado e constante que eu havia ouvido durante toda a minha infância, a mesma batida mecânica que embalava as madrugadas da nossa casa, o mesmo ruído que significava que tia Carmen estava trabalhando, se esforçando, garantindo que tudo ficasse bem para a família. Fiquei paralisada na sala, tentando entender como era possível ouvir aquele som, já que a máquina havia sido vendida 2 semanas antes. Pensei inicialmente que fosse impressão auditiva, saudade transformada em alucinação, minha mente recriando sons familiares num ambiente carregado de lembranças emocionais. Mas o barulho continuava, regular, insistente, exatamente como costumava ser quando tia Carmen costurava durante a madrugada. Caminhei devagar até o quarto dos fundos, com o coração disparado, e quando abri a porta, vi o espaço vazio onde antes ficava a mesa de trabalho, mas o som continuava ali, preenchendo o ambiente como se a máquina ainda estivesse funcionando, como se alguém ainda estivesse costurando, como se o trabalho noturno de tia Carmen nunca tivesse sido interrompido. Depois daquela primeira noite ouvindo a máquina fantasma, comecei a visitar a casa da tia Carmen todos os dias no mesmo horário, sempre depois das 11 da noite, sempre com a expectativa de ouvir novamente o som que confirmava que ela ainda estava ali, ainda cuidando, ainda trabalhando. E o som sempre aparecia pontual, consistente, durando exatamente o mesmo tempo que costumava durar quando ela costurava trabalhos pequenos, entre 1 hora e 1h30. Era como se ela mantivesse a mesma rotina de trabalho que havia seguido durante anos,
A mesma dedicação, o mesmo horário, a mesma disciplina que a fazia acordar cedo e dormir tarde para dar conta de todas as responsabilidades. Nas semanas seguintes, comecei a trazer trabalhos de casa para o quarto dos fundos. Ficava sentada numa cadeira que coloquei no local onde antes ficava a mesa da Singer e trabalhava junto com a tia Carmen durante suas horas noturnas de costura. Levava relatórios do hospital para preencher, livros de enfermagem para estudar, contas pessoais para organizar, qualquer atividade que me permitisse ficar ali, compartilhando daquele momento que havia se tornado uma forma de comunhão com a memória dela. Era estranho, mas também reconfortante. Eu voltava a ter a companhia noturna de tia Carmen. Voltava a me sentir parte da rotina dela. Voltava a ser a sobrinha que cresceu, ouvindo o som da máquina de costura, como trilha sonora dos sonhos. Durante essas vigílias noturnas, comecei a conversar com ela, a contar sobre meu trabalho no hospital, sobre os pacientes que eu atendia, sobre as dificuldades e satisfações da profissão que eu havia escolhido. Falava também sobre saudade, sobre gratidão, sobre todas as coisas que não havia dito enquanto ela estava viva, sobre o reconhecimento que chegava tarde demais para ser ouvido pelos ouvidos físicos, mas que precisava ser dito para que meu coração encontrasse paz. Foi durante uma dessas conversas que descobri a verdade sobre o trabalho noturno de tia Carmen, sobre o que ela realmente costurava durante aquelas madrugadas que eu achava que eram apenas trabalho extra para complementar a renda familiar. Procurando entre os papéis dela, encontrei um caderno onde ela anotava todos os trabalhos realizados, com datas, valores, descrição das peças, nome dos clientes. E descobri que durante os últimos 15 anos, desde que nós crianças começamos a crescer e a precisar de roupas melhores, material escolar mais caro, cursos complementares, tia Carmen havia feito um sacrifício que eu nunca imaginei. Todas as noites, depois do trabalho regular, ela costurava peças extras não para complementar a renda familiar, mas para formar um fundo de reserva que garantisse nosso futuro. Cada vestido consertado de madrugada, cada ajuste feito depois da meia-noite, cada trabalho pequeno que ela aceitava mesmo estando cansada, tudo era convertido em dinheiro que ela guardava numa poupança secreta destinada aos estudos dos sobrinhos. O caderno revelava uma contabilidade minuciosa. Ela registrava quanto conseguia economizar por mês com o trabalho noturno, calculava quanto seria necessário para pagar a faculdade de cada um de nós, fazia projeções de quanto precisaria trabalhar para garantir que tivéssemos as oportunidades que ela nunca teve. Descobri que ela havia custeado inteiramente meu curso de enfermagem, o curso técnico do meu irmão, e ainda tinha dinheiro guardado para a faculdade da minha irmã mais nova. Tudo fruto das madrugadas costurando, tudo resultado das horas de sono sacrificadas, tudo consequência de um amor que se expressava através do trabalho silencioso e abnegado. Quando compreendi a verdadeira dimensão do sacrifício de tia Carmen, chorei durante horas no quarto dos fundos, pedindo perdão por não ter entendido antes, por não ter valorizado adequadamente o que ela fazia, por ter reclamado do barulho da máquina quando devia ter agradecido por ter alguém que trabalhava durante a madrugada para garantir meu futuro. E foi naquela noite de choro e reconhecimento que algo mudou no padrão dos sons que eu ouvia. A máquina Singer Fantasma continuou funcionando, mas o ritmo ficou diferente, mais suave, mais sereno, como se tia Carmen tivesse finalmente encontrado paz ao perceber que eu havia compreendido, que eu sabia o que ela havia feito, que sua dedicação não passou despercebida. Hoje, 2 anos depois dessa descoberta, continuo visitando a casa de tia Carmen todas as noites. Continuo ouvindo ela costurar no quarto dos fundos, mas agora com um sentimento diferente. Não é mais curiosidade ou estranheza, é gratidão, é companhia. É uma forma de manter vivo o vínculo com alguém que dedicou a vida inteira ao bem-estar da família. Aprendi que existem heranças que transcendem bens materiais.
Herdei de tia Carmen a compreensão de que amar significa trabalhar silenciosamente pelo bem-estar dos outros. Significa fazer sacrifícios sem esperar reconhecimento. Significa encontrar satisfação em garantir que as pessoas que amamos tenham oportunidades melhores que as nossas. E aprendi também que o verdadeiro amor nunca morre. Continua trabalhando, continua cuidando, continua costurando os fios que mantêm unidas as famílias, mesmo depois que o corpo não consegue mais segurar a linha. Você já herdou algo que trouxe lembranças dolorosas, mas também reveladoras sobre o amor de alguém? Já descobriu os sacrifícios que uma pessoa fez por você sem que você soubesse? Conta nos comentários, porque às vezes dividir essas descobertas nos ajuda a processar a gratidão e a saudade que carregamos no coração. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Saiba que sua presença é importante aqui comigo. Bom, agora vamos continuar. Durante 6 meses morei no apartamento 303 de um prédio antigo e todas as noites ouvia minha vizinha, Dona Maria do 304, pedindo ajuda para abrir um vidro de remédio. Só descobri 3 meses depois que ela havia morrido sozinha no apartamento e ninguém havia notado sua ausência. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Felipe, tenho 27 anos. Trabalho como programador numa empresa de tecnologia. E hoje, preciso contar uma história que me ensinou sobre solidão urbana. Sobre como é possível viver cercado de pessoas e ainda assim morrer completamente abandonado. Sobre a responsabilidade que todos temos uns com os outros, especialmente com aqueles que não têm mais família, que envelheceram sozinhos, que dependem da bondade de estranhos para ter alguma dignidade nos últimos anos de vida. Em janeiro de 2023, me mudei para um apartamento pequeno num prédio antigo do centro da cidade, desses edifícios de classe média dos anos 60 que têm apartamentos pequenos, mas bem localizados, próximos ao trabalho, ao comércio, ao transporte público. Era minha primeira experiência morando sozinho depois de anos dividindo a república com amigos da faculdade, e eu estava ansioso para ter meu próprio espaço, minha própria rotina, minha independência total. O prédio onde aluguei o apartamento tinha 6 andares, 4 apartamentos por andar, e uma população majoritariamente de pessoas mais velhas, aposentados, viúvos, pessoas que moravam ali há décadas e que tinham criado uma pequena comunidade dentro do edifício. O porteiro, seu Geraldo, conhecia todos os moradores pelo nome, sabia os hábitos de cada um, funcionava como uma espécie de zelador social que mantinha todo mundo informado sobre a vida dos vizinhos. Meu apartamento era o 303, um 2 quartos simples, mas funcional, com uma sala pequena, cozinha americana, um banheiro e um quarto que transformei em escritório para trabalhar de casa quando necessário. Do lado direito ficava o apartamento 304, onde morava Dona Maria, uma senhora que aparentava uns 70 anos, sempre muito arrumada, sempre cumprimentando educadamente quando nos encontrávamos no elevador ou no corredor. Dona Maria era uma pessoa discreta, silenciosa, que não incomodava ninguém e também não se envolvia muito na vida social do prédio. Quando nos cruzamos, trocamos cumprimentos cordiais, comentários básicos sobre o tempo, o movimento da rua, assuntos de vizinhança que não criavam intimidade, mas mantinham um relacionamento civilizado. Ela sempre carregava uma sacola de compras pequena, sempre estava bem vestida mesmo para atividades simples, como descer para buscar correspondência, e tinha um jeito cuidadoso de se movimentar, como se estivesse sempre prestando atenção para não incomodar os outros moradores. Durante os primeiros meses morando no 303, estabeleci uma rotina de trabalho que incluía algumas horas de home office, e foi por isso que comecei a perceber os hábitos de Dona Maria através da parede que separava nossos apartamentos. Ela acordava cedo, por volta das 6 da manhã, sempre fazia café na mesma hora, ligava a televisão num volume baixo para assistir ao noticiário e mantinha uma rotina muito organizada e previsível.
Durante o dia, ouvia ocasionalmente o som de atividades domésticas normais. Aspirador de pó, máquina de lavar, panelas na cozinha, nada que chamasse atenção ou causasse incômodo. Mas foi durante a noite que comecei a notar um padrão que me intrigou no início e depois me preocupou profundamente. Todas as noites, por volta das 10 horas, eu ouvia Dona Maria batendo levemente na parede que separava nossos apartamentos. Sempre 3 batidas suaves, sempre seguidas de uma voz baixa dizendo: "Moço, você pode me ajudar com um vidro de remédio? Não consigo abrir sozinha." No começo, achei que fosse coincidência. Talvez ela estivesse falando ao telefone com algum parente, ou talvez fosse uma forma de desabafar em voz alta sobre suas dificuldades. Mas depois percebi que ela sempre falava direcionado para a parede do meu apartamento, como se realmente estivesse pedindo ajuda para mim especificamente. A primeira vez que ouvi claramente o pedido de ajuda, levantei da cama, coloquei um roupão e fui até a porta para oferecer auxílio. Bati na porta do apartamento 304, chamei. "Dona Maria, é o Felipe do 303? A senhora precisa de ajuda?" Mas não obtive resposta. Aguardei alguns minutos. Bati novamente, chamei mais alto, mas não houve reação. Pensei que talvez ela tivesse conseguido resolver sozinha, ou que tivesse ficado constrangida por ter pedido ajuda e agora não queria abrir a porta. Voltei para meu apartamento achando que na próxima vez que a ouvisse pedir ajuda, seria mais rápido para oferecer auxílio antes que ela desistisse ou ficasse envergonhada. Mas nas noites seguintes, a situação se repetiu exatamente igual. 3 batidas na parede, pedido de ajuda com o vidro de remédio. E quando eu ia até a porta dela, nenhuma resposta. Comecei a achar estranho, mas também comecei a me acostumar com aquele ritual noturno, como se fosse parte da trilha sonora do prédio, mais um dos pequenos ruídos que fazem parte da vida em apartamento. Depois de 2 semanas ouvindo os mesmos pedidos de ajuda todas as noites, decidi tentar uma abordagem diferente. Em vez de esperar ela bater na parede, resolvi ir até a porta do apartamento 304 durante o dia, quando ela estivesse acordada e provavelmente mais disposta a conversar. Queria me apresentar adequadamente, oferecer ajuda de forma mais clara, talvez estabelecer um canal de comunicação que permitisse que ela realmente aceitasse auxílio quando precisasse. Numa tarde de quinta-feira, bati na porta do 304 com a intenção de ter uma conversa franca com Dona Maria sobre os pedidos noturnos de ajuda. Bati várias vezes, chamei pelo nome dela, expliquei que era o vizinho do 303 que queria oferecer ajuda sempre que ela precisasse, mas não obtive nenhuma resposta. Achei estranho, porque sempre ouvia movimentação durante o dia, televisão ligada, atividades domésticas, sinais de que havia alguém em casa. Resolvi perguntar ao porteiro seu Geraldo se havia alguma coisa estranha com Dona Maria, se ela tinha viajado, se estava doente, se havia alguma razão para não atender à porta. "Felipe", seu Geraldo me disse, "faz tempo que não vejo a Dona Maria. Agora que você falou, acho que não cruzo com ela há umas 2 semanas, mas também não é muito estranho, ela sempre foi muito caseira, às vezes fica dias sem sair do apartamento." Era uma explicação plausível. Pessoas idosas realmente têm períodos em que saem pouco de casa, especialmente durante épocas de frio ou quando não se sentem bem fisicamente. Resolvi não insistir no assunto, mas continuar prestando atenção para oferecer ajuda sempre que a Dona Maria precisasse. Naquela mesma noite, pontualmente às 10 horas, ouvi novamente as 3 batidas na parede e o pedido familiar. "Moço, você pode me ajudar com um vidro de remédio? Não consigo abrir sozinha." Desta vez, em vez de ir até a porta dela, resolvi responder através da parede, falando alto o suficiente para ela ouvir. "Dona Maria, é o Felipe do 303. Claro que posso ajudar. Vou até sua porta agora." Mas quando cheguei na porta do apartamento 304, novamente nenhuma resposta, nenhum sinal de movimento, nenhuma reação ao meu oferecimento de ajuda. Comecei a ficar realmente preocupado.
Ou Dona Maria estava passando por algum problema de saúde que afetava sua capacidade de comunicação, ou havia alguma coisa mais séria acontecendo que eu não conseguia compreender. Resolvi procurar seu Geraldo no dia seguinte para expressar minha preocupação de forma mais direta e pedir que ele verificasse se Dona Maria estava bem. Seu Geraldo, eu disse, estou preocupado com Dona Maria do 304. Ela pede ajuda todas as noites, mas não responde quando vou oferecer auxílio. Será que ela está bem? Será que não devíamos verificar se está precisando de alguma coisa? Seu Geraldo ficou pensativo por alguns minutos e então disse algo que me deixou ainda mais inquieto. Felipe, agora que você falou, estou lembrando que a correspondência da Dona Maria está se acumulando na caixinha há umas 3 semanas. Geralmente ela busca todo dia, é muito organizada com essas coisas. Acho melhor a gente verificar, mesmo se está tudo bem. Decidimos que seu Geraldo usaria a chave reserva do apartamento 304 para fazer uma verificação de segurança, apenas para ter certeza de que Dona Maria não estava passando por nenhuma emergência médica ou situação que exigisse auxílio. Era uma decisão difícil, porque significava invadir a privacidade de alguém, mas nossa preocupação com o bem-estar dela era maior que o constrangimento da situação. Na sexta-feira pela manhã, eu e seu Geraldo subimos até o 3º andar e batemos insistentemente na porta do apartamento 304. Chamamos Dona Maria várias vezes, esperamos alguns minutos para dar a ela tempo de responder se estava dormindo ou indisposta. Quando não obtivemos nenhuma resposta, seu Geraldo usou a chave reserva e abriu cuidadosamente a porta, chamando Dona Maria enquanto entrávamos devagar no apartamento. O que encontramos ali mudou completamente minha compreensão sobre solidão, sobre abandono, sobre como é possível alguém desaparecer do mundo sem que ninguém perceba. Dona Maria estava na poltrona da sala, vestida com o mesmo vestido azul que eu lembrava dela usar, numa posição que sugeria que ela havia adormecido assistindo televisão e nunca mais acordou. Do lado da poltrona, no chão, havia um vidro de remédio fechado, daqueles com tampa de rosca que exigem força nas mãos para abrir. Aparentemente ela havia tentado tomar o medicamento, não conseguiu abrir o vidro sozinha e morreu ali, esperando por uma ajuda que nunca chegou. A descoberta de que Dona Maria havia morrido sozinha, segurando um vidro de remédio que não conseguia abrir, me devastou de uma forma que eu nunca havia experimentado. Não era apenas a tristeza pela morte de uma vizinha, era a compreensão aterrorizante de que ela havia passado seus últimos momentos pedindo ajuda, e que eu, que morava do outro lado da parede, ouvia seus pedidos todas as noites, mas nunca consegui realmente ajudá-la. Seu Geraldo chamou a polícia e o serviço funerário, e descobrimos através dos documentos de Dona Maria que ela não tinha família próxima, não tinha filhos, parentes próximos ou amigos íntimos que pudessem ser contatados. Havia apenas um sobrinho que morava em outro estado e que ela não via há anos. Uma vida inteira reduzida a alguns números de telefone numa agenda velha e poucos objetos pessoais que contavam a história de alguém que envelheceu na solidão completa. Segundo o médico legista, Dona Maria havia morrido de causas naturais há aproximadamente 3 meses, ou seja, exatamente no período em que eu comecei a ouvir os pedidos de ajuda através da parede. Ela morreu sozinha, numa noite qualquer, tentando abrir um vidro de remédio que poderia ter aliviado sua dor ou salvado sua vida, e ninguém no mundo notou sua ausência durante 3 meses inteiros. As contas continuarão sendo debitadas automaticamente da conta bancária dela. A correspondência se acumulou na caixinha do correio. A televisão ficou ligada até a energia ser cortada por falta de pagamento, e a vida do prédio seguiu normalmente como se ela nunca tivesse existido. Nos dias que se seguiram à descoberta, tive que lidar não apenas com o choque da situação, mas também com a compreensão perturbadora de que os pedidos de ajuda que eu ouvia todas as noites eram realmente dela, de alguma forma,
ainda tentando abrir aquele vidro de remédio, ainda pedindo o auxílio que não conseguiu obter em vida. Era como se a necessidade dela fosse tão desesperadora, tão urgente, que nem a morte havia conseguido interrompê-la. Ela continuava ali, no apartamento 304, repetindo o último gesto da vida: pedir ajuda para abrir um vidro de remédio. Depois do funeral, que foi custeado pelo sobrinho distante e frequentado apenas por mim, seu Geraldo, e alguns moradores do prédio que se sentiram culpados por não terem notado o desaparecimento de Dona Maria, o apartamento 304 ficou vazio, lacrado, esperando decisões legais sobre o destino do imóvel. Mas os pedidos de ajuda continuaram. Todas as noites, pontualmente às 10 horas, eu ouvia as 3 batidas na parede e a voz familiar: "Moço, você pode me ajudar com um vidro de remédio? Não consigo abrir sozinha." Agora que eu sabia a verdade, aquelas palavras tinham um peso emocional insuportável. Era Dona Maria ainda pedindo ajuda, ainda esperando que alguém se importasse o suficiente para atravessar a parede e oferecer o auxílio que ela tanto precisava. Decidi que, mesmo sabendo que era tarde demais para ajudá-la fisicamente, eu podia pelo menos responder aos pedidos dela, reconhecer sua necessidade, tratar sua presença com a dignidade que ela não recebeu em vida. Todas as noites, quando ouvia as batidas na parede, eu respondia em voz alta: "Dona Maria, eu ouvi a senhora. Queria muito ter ajudado quando ainda era possível. Sinto muito por não ter insistido mais, por não ter percebido que a senhora estava precisando de verdade." E gradualmente, ao longo das semanas, os pedidos de ajuda foram ficando mais suaves, menos urgentes, como se Dona Maria estivesse encontrando algum tipo de paz ao perceber que finalmente alguém havia ouvido, alguém se importava, alguém reconhecia sua necessidade e sua solidão. 6 meses depois da descoberta, me mudei do prédio, não porque tinha medo de Dona Maria, mas porque não conseguia mais viver com a culpa de ter sido vizinho de alguém que morreu pedindo ajuda e não ter feito o suficiente para salvá-la. Mas aprendi lições que carrego até hoje sobre responsabilidade social, sobre a importância de prestar atenção nos sinais que as pessoas nos dão, sobre como um simples gesto de bondade pode ser a diferença entre vida e morte para alguém que está passando por dificuldades. Aprendi que ser vizinho é mais do que dividir um espaço físico, é assumir uma responsabilidade coletiva pelo bem-estar das pessoas que vivem ao nosso redor, especialmente aquelas que não têm mais família, que dependem da solidariedade de estranhos para ter dignidade na velhice, que podem estar pedindo ajuda de formas que não sabemos reconhecer. E aprendi também que a solidão mata tanto quanto qualquer doença, que morrer abandonado é uma das tragédias mais cruéis que podem acontecer com um ser humano e que todos nós temos o poder de evitar que isso aconteça com as pessoas que estão próximas de nós. Basta prestar atenção, se importar e agir quando percebemos que alguém precisa de ajuda. Dona Maria morreu sozinha, mas sua história me ensinou que podemos escolher não deixar isso acontecer com outras pessoas. Podemos escolher ser o tipo de vizinho, o tipo de pessoa que responde quando alguém bate na parede pedindo ajuda. Quantos de vocês conhecem realmente seus vizinhos? Já pararam para pensar se alguém próximo pode estar passando por dificuldades em silêncio? Vocês já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que viveu uma situação similar? Às vezes uma conversa, um oferecimento de ajuda ou simplesmente prestar atenção nos sinais que as pessoas nos dão pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Contem nos comentários suas experiências, porque precisamos falar sobre isso. Precisamos cuidar uns dos outros. Se ficou até o final comigo, já inscreva-se no canal. E se você ainda não viu os nossos últimos relatos, clica aí do lado. Tá aparecendo na tela agora. São histórias fortes. E a playlist com todos os vídeos também tá aqui no canal. É só escolher e seguir com a gente.